Bem, muito bom dia. Bem-vindos ao webinar Distribuição com um foco muito específico nas comissões das OTAs. Antes de mais, agradeço desde já a participação neste webinar. Eu sei que, sendo em horário de trabalho e de manhã, às vezes nem sempre é fácil coordenar com as funções do dia-a-dia de trabalho, mas de qualquer maneira vamos então avançar. Aquilo que vamos aqui abordar principalmente serão os principais atores de intermediação, ou seja, neste caso chamados OTAs, que não, Bookings, Expedias, que normalmente fazem intermediação entre a venda do serviço hoteleiro, alojamentos, para o consumidor final. Falar um pouco acerca das comissões praticadas por estas e da margem de contribuição, e não só, ou seja, também envolver a questão da discussão de outro tipo de custos envolvidos e quais é que são as implicações entre o negócio indireto através destas OTAs e através do negócio direto, as reservas diretas versus as reservas através de OTAs, e abordar alguns KPIs, Key Performance Indicators, neste caso algumas métricas que possam ajudar a melhor tomada das decisões a nível de alocação de investimentos, ou então para ter uma visão global e tirar algumas ilações muitas vezes sobre aquilo que praticamos. Eu não vou tomar muito do vosso tempo, portanto, isto será uma apresentação mais ou menos com um webinar com 20, 30 minutos. No final haverá espaço para colocar algumas questões acerca do tema, portanto, estejam à vontade, se quiserem intervir, podem intervir através do chat. Falando aqui também um bocadinho, só um segundo. Bem, o meu nome é Rafael, eu sou beirão, portanto, licenciei-me em Turismo no Politécnico de Viseu e já tirei algumas formações a nível de pós-graduação da International Hotel Management com a EST, certificado de Hotel Revenue Management e algumas formações também na área de marketing digital. É uma área que, pronto, comecei a ter interesse já quando estava a trabalhar em hotelaria, portanto o meu percurso passou muito pelo departamento de vendas como Sales Executive. Foi na Hotels and Resorts que depois eu tive a oportunidade para tomar conta, neste caso, ficar encarregue com a parte da distribuição e, neste caso, o e-commerce, das vendas online, e implementação da marca, e isto já lá vão alguns anos. E agora, presentemente, estou a trabalhar no Corinth Hotel Lisbon, portanto, como responsável de distribuição e por toda a parte de vendas online. Começando aqui com o nosso webinar e com o tema, fazer aqui um enquadramento da parte das OTAs e o que nos leva também à discussão do tema de hoje. Portanto, sabemos que, pronto, a relação com as OTAs no início era bastante pacífica, não é? Portanto, estamos a falar há 10, 15 anos atrás, um pouco mais, e até agradável, portanto, porque traziam um incremento de negócio para os hotéis e havia um shift digamos, de um sistema mais rígido a nível de gestão de inventário. O problema é que com o desenvolvimento, principalmente na criação do duopólio, se calhar, Expedia Group e Booking Holdings, não é? Ou seja, Booking e Expedia, também vou falar muito, também centrar-me muito no nosso caso, aqui em Portugal, especificamente, no nosso mercado, mas o europeu principalmente. O problema é que as OTAs tiveram um crescimento muito acentuado e começaram a englobar shares de negócio acima dos 50%. E
passando uma fase que depois foram buscar roubando os shares ou o negócio direto dos hotéis. E aí começaram a haver alguns problemas, e estamos a falar, é algo mais recente, já tem 4, 5 anos, mais ou menos, em que se viu um padrão de aumento de custos de distribuição e muitas vezes esse aumento de receita trazia uma diminuição de lucro. Portanto, havia um aumento de receita com diminuição de lucro, porque o aumento exponencial dos custos de distribuição assim o ditava. Portanto, isso levantou algumas bandeiras vermelhas, principalmente com as grandes cadeias, não é? Que já de si, muitas aulas em sistema de franchising, não é? E de representação com elevados fees e royalties, pediam, neste caso os owners, pediam contas às próprias cadeias, como é que existe este aumento de custos, visto também depois estarem a fazer este investimento todo por trás da marca. Portanto, isto depois levou-nos a uma série de movimentos que surgiram há 2, 3 anos atrás, o movimento do Book Direct, ações de marketing das grandes cadeias da Hilton, da Marriott, do Stop Clicking Around e do Pace to Book Direct, em que era muito focado nos programas de loyalty, que também trouxe alguma fricção entre estas cadeias e as OTAs, e as principais OTAs. Em alguns casos, algumas delas foram penalizadas com descida de ranking nas procuras, com inibição da parte das fotografias. Acho que uma delas foi retirada do portfólio, porque as OTAs necessitam do portfólio dos hotéis, todos eles precisam para vender, mas de qualquer maneira houve algumas consequências. Surgiram também movimentos de Book Direct Forums, promovidos por algumas empresas que normalmente promovem soluções tecnológicas para hotéis independentes ou mesmo para cadeias para focar no negócio direto, portanto, e pronto, e agora encontramos neste ponto em que existe aqui uma correlação, não daria de amor-ódio, mas é ali aqui um pouco de interdependência. Vemos que depois de anos de aquisições frenéticas, principalmente a parte da Expedia, que decidiu seguir por um caminho de aquisição e merge com grandes OTAs, ou seja, tendo adquirido marcas como Orbitz e depois marcas que eram importantes, com implementação importante em alguns mercados específicos, tipo o What If na Austrália, ou então a questão da Despegar na América do Sul. Aquilo que aconteceu, ou seja, a Expedia foi crescendo à custa um pouco deste tipo de aquisição, enquanto a Booking foi apostando mais na implementação da própria marca e desenvolvendo o mercado a mercado, ou seja, em 2014, 2015, quando decidiu investir no mercado americano, investiu milhões em outdoors e anúncios de TV, portanto, e também teve, e continuou numa curva ascendente a nível de crescimentos. Mais recentemente temos o Airbnb, não é? Como concorrente destas OTAs, ao estimular a sharing economy, não é? Portanto, tendo o alojamento local como foco direto e concorrentes hotéis, neste caso, nossos concorrentes, não é? E em terceiro lugar temos o gigante chinês, não é? Que subsidiado pelo governo chinês, se tornou a OTA de referência na China, visto as outras não terem grande expressão de implementação naquele mercado, com um mercado de consumidor brutal de 1.000 e poucos milhões de pessoas, não é? Uma classe média a surgir nos últimos anos, fez com que também conseguisse investir e fazer uma expansão internacional e começou também com a aquisição da Skyscanner. A nível de números, pronto, reflete um bocado aqui a dimensão destas principais OTAs. Eu vou-me focar nas principais. Por exemplo, a Booking Holdings, só em 2018 estamos a falar de 4.960 mil milhões de investimento de marketing, dos quais quase todo é destinado a performance marketing. Neste caso, performance marketing, estamos a falar daquele tipo de marketing que
vocês estão acostumados a ver como o pay-per-click na Google, ou então o display ads, os banners que costumam aparecer depois nos websites, quando vocês fazem pesquisas ou através de keywords, ou então pesquisas em que vocês já entraram na Booking e depois ele vai-vos dar o produto que vocês já viram antes. Portanto, esse tipo de marketing, de advertising. A nível de números, ou seja, tiveram 760 milhões de room nights reservadas só em 2018 e estamos a falar de um portfólio de 2.180 milhões de unidades hoteleiras, isto incluindo também o alojamento local, evidente. Mas mesmo assim estamos a falar de uma dimensão gigantesca, não é? Comparado, por exemplo, mesmo com as maiores cadeiras, estamos a falar só de milhares de unidades contra 2.180 milhões contra milhares de unidades que as maiores cadeiras têm, portanto, são dimensões completamente dispares, neste caso. A própria Expedia também tem uma dimensão gigantesca, um investimento de marketing muito similar àquele que foi da Booking Holdings, portanto, estamos só nos websites de alojamento da Expedia, estamos a falar de 144 milhões de visitas únicas mensais, portanto, isto é tudo em milhões, portanto, os números estão aqui a ver, portanto, estamos a falar aqui de uma dimensão mesmo considerável. Ou seja, eles aproveitam-se desta questão, desta dimensão, não é? Ou seja, das economias de escala, não é? Portanto, utilizando uma plataforma, por exemplo, ou mais, mas nesse caso normalmente é trabalhar com uma plataforma em que tem um foco de volume e uma grande abrangência de mercados. Isto faz com que leve à diminuição de custos fixos, não é? Portanto, porque podem ter um departamento de I&D, de desenvolvimento, localizado num mercado específico, mas neste caso, e também tem equipas, e depois também de sales e dos coordenadores, market managers que dão apoio aos hotéis, não é? Vão angariar novas unidades. Normalmente são equipas que até conseguem ser bastante reduzidas, que depois têm departamentos individualizados a tratar de questões específicas, mas as próprias plataformas, como tecnologicamente são muito avançadas e conseguem dar respostas e basicamente não precisam de muita intervenção humana, não é? Quase tudo agora é possível através de ou retirar dúvidas ou então aprender a fazer uma configuração que é bastante user-friendly nas extranets, faz com que tenha essa diminuição a nível de custos fixos e um elevado poder de negociação, não é? Tendo em conta esta dimensão. Portanto, por sua vez, leva a pressão para aumentar as margens de contribuição, ou seja, no caso da Booking, sim, houve um aumento da questão da comissão, porque eles tinham uma comissão mais baixa, inicialmente mais baixa, e depois renegociaram com os hotéis mais alta e depois introduziram outros itens que faz com que a comissão também aumente, neste caso a questão de terem colocado o preferred, a questão de terem colocado também o override commission, portanto são mecanismos onde eles podem também aumentar a margem de contribuição deles, além de outros, depois vamos falar também da questão dos programas de loyalty que eles têm, não é? O Booking Genius e isso também poderá ser considerado também como margem de contribuição, mas já lá vamos. E evidentemente, a grande capacidade de investimento em tecnologia e um controle apertado do inventário para esse final, não é? Ou seja, o controle apertado do inventário, houve coisas que realmente mudaram. A questão dos allotments era uma coisa que era algo tradicional no mercado hoteleiro, mas com o online e com a flexibilidade deixou de haver, mas de qualquer maneira, eles próprios, nos termos e condições, impõem sempre, pelo menos sempre que haja disponibilidade no website, tenham disponibilidade eles próprios, e sempre que tenham aquele número de tipologias, também tenham essas tipologias disponíveis no website e também nas OTAs, portanto, e a questão das famosas rate parity clauses, que é ter a paridade de tarifas e condições, portanto, eles dizem a paridade de condições é com o mesmo tipo de cancelamento, com o mesmo tipo de inclusões, etc. Portanto, houve um estudo da parte da Focusrite que questionava quais eram as razões pelas quais os viajantes reservavam através das OTAs. E, pronto, além da agregação do conteúdo num só sítio, não é? Numa só plataforma, ou seja, ter o portfólio todo disponível e permitir a comparação de todos os produtos
com base em diferentes critérios, ou seja, e fazer depois um mix de critérios, que é fazer, ou seja, com base em preço, localização, review score, amenities, segmentação, ou seja, depois incluem critérios que são específicos para pessoas que querem um tipo de hotel com certas características, portanto, isso fez com que seja bastante atrativo, não é, a utilização dessas plataformas. E a mesma coisa se aplica depois também às metasearch, que depois também, em Trivago, também promovem isso, mesmo na televisão, também utilizam esse tipo de dispositivo, esse tipo de mecanismo também para digamos, fazer um engagement com um cliente. Mas, surpreendentemente, a percepção do preço ser mais baixo através dos OTAs não é a principal razão. Como podem ver, vem em quarto lugar, portanto, no survey que foi conduzido pela Focusrite, põe em primeiro lugar o website is easy to use, ou seja, como tínhamos falado, a questão do desenvolvimento tecnológico, não é? Como são plataformas vocacionadas para a parte de marketing, são exímios em user experience, portanto, otimização de experiências que não cessam na conversão da reserva, ou seja, mas na promoção do próprio destino e no engagement com o cliente e depois manter o contacto e o loyalty com o cliente, não só através da plataforma, daquilo que oferece a nível de informação, mas também depois também a nível dos programas de loyalty que eu já referi, que também são uma das razões que também mantém este tipo de engagement. Só para usar um exemplo, a Booking.com está em constantemente teste, ou seja, faz aquilo que nós chamamos de split testing ou A/B testing, que tem equipas multidisciplinares com programadores, com designers e com data scientists, que estão sempre a mudar coisas no website e estão a testar estão a testar novidades, por exemplo, a alteração de cores, o impacto das cores, o impacto de informação, e isso fez com que, por exemplo, aquilo que vocês veem como o free cancellation, a bold e a verde, e também depois ter levado a este comportamento de consumo, as pessoas agora fazerem várias reservas e cancelar e depois aumentarem nossa taxa de cancelamento, também vem um pouco daí, não é? Mas basicamente o foco está no cliente, não é? No customer, e não ou na plataforma ou no hotel, portanto, é um foco muito no user experience. E daí também justifica o crescimento que eles tiveram, não é? Também mencionar a questão do I Trust Brand, não é? Ou seja, além daquilo que eu tinha mencionado, performance marketing, estas grandes marcas já começam a investir muito a nível de outdoors e de TV, e houve uma notícia recentemente mesmo da Booking Holdings que vai divergir um pouco, ou seja, vai investir um pouco menos em performance marketing, porque é uma área que já está muito saturada, não é? Portanto, temos os metasearch a investir, temos os OTAs todos a investir, temos os OTAs a investir, não é? Portanto, e os biddings começaram a ficar muito caros, ou seja, o investimento por cada keyword, por cada clique, por cada pay-per-click aumentou exponencialmente. Isso vai fazer com que eles ponham um foco mais na marca, não é? E na confiança que a marca possa transmitir. Isso é uma dos objetivos que eles têm agora já para 2020. Isso foi uma notícia muito recente que saiu. A nível, só para falar aqui também num outro ponto, ou seja, só para fazer aqui a ligação, nesta relação de interdependência, portanto, estamos aqui a ver um percurso consumidor no processo de reserva de viagem. Isto depois vai explicar um bocadinho também da existência das OTAs e desta correlação entre as OTAs e os hotéis, não é? Portanto, temos aqui um percurso com vários estágios, que é um percurso tradicional. A primeira imagem mostra um percurso que leva do consumidor desde o estágio de sonho até à compra, e que tem várias fontes de informação, desde o estágio do sonho, e depois vai a parte de planeamento, não é? Da pesquisa, e aí já entra também com força o uso das OTAs, e depois a parte da reserva, e depois a parte da experiência, e depois a parte do sharing, não é? Hoje em dia com o social media, é um ciclo que não termina. Mas houve já bastantes alterações àquilo que era um percurso normal para aquilo que era desde 2013, agora para
para algo mais recente, não é? Porque antigamente tínhamos plataformas específicas que se enquadravam dentro de cada um destes estágios, não é? Portanto, a parte da reserva estava afeta às OTAs, a parte da comparação estava afeta às meta-search, a parte da inspiração vinha da social media, e hoje em dia não, porque cada uma dessas plataformas desenvolveu-se e basicamente criou uma experience de A a Z em que se envolve nos vários estágios, desde a partilha no social media, desde a parte da inspiração, já pode começar logo pela parte da inspiração, pela parte da pesquisa, portanto, e isto é um pouco também o reflexo do que encontramos agora. E esta parte do percurso consumidor leva-nos à questão de um tema que é o Billboard Effect, que não sei se já ouviram falar, já foi referenciado também noutros webinars, mas para aqui também tem pertinência, porque, ou seja, isto basicamente o Billboard Effect é um estudo da Cornell de há uns anos atrás, já estamos a falar de há cerca de 10 anos atrás, descobriu que ao listar os hotéis estarem listados nas OTAs, poderiam ter um incremento de negócio direto até 26%. Mais recentemente, temos a Calibri Labs, que efetuou um estudo que indicava que somente 7% dos consumidores visitavam uma OTA e acabavam por fazer a reserva direta, portanto, que diminuía muito. Mas a questão é que existe esta questão de interdependência, portanto, porque não sabendo se o lead, ou seja, se o interesse inicial partiu da parte quando foi buscar inspiração por ter entrado numa OTA, ou se foi através de alguma publicidade online ou algum artigo que possa ter disputado primeiro o interesse pelo hotel e depois possa ter levado a pesquisa do website do hotel para o OTA e ter convertido na OTA, torna-se aqui uma área bastante cinzenta neste sentido. Portanto, existe aqui esta relação de interdependência e o efeito Billboard Effect existe, mas não sabemos até que extensão, quando começa a questão da inspiração e a questão da pesquisa, até que ponto é que, ou seja, em que ponto é que iniciou. Como tínhamos visto também no slide anterior, ou seja, só para terem uma noção, ou seja, a data pesquisada verificou que um viajante americano visitou cerca de 38 vezes websites, 45 dias antes do período ter levado à reserva, portanto. Isso é um comportamento normal de hoje em dia, ou seja, fazerem pesquisas em várias plataformas e depois verificarem, depois assegurarem-se, depois até levar à conversão e muitas vezes mudar de ideias e depois cancelar e reservar, ou então fazer várias reservas e depois ficar só com uma, portanto, são comportamentos perfeitamente normais hoje em dia. Isso leva-nos depois à questão daqui das comissões e dos custos, portanto, ou seja, o Billboard Effect é aquilo que nós estávamos a falar das vendas canibalizadas, ou seja, em parte não sabemos quando uma reserva vem através da Booking, não é? Ou seja, Booking não é o nosso cliente, não é? O Booking é a plataforma intermediária neste caso, porque o cliente já poderia estar interessado no nosso hotel diretamente e em muitos casos, ao fazer bidding, neste caso, ou seja, ao pagar pelas pesquisas do nosso próprio hotel, das nossas marcas, na Google, ou então ao mostrar quando fazem pesquisa pelo nosso hotel e depois mostram o nosso hotel através de imagens ou seja, havia um interesse já à partida pelo nosso hotel especificamente e não por... ou seja, não foi um lead, um lead de vendas que a Booking nos deu a nós, ou seja, a pesquisa já estava centrada no nosso hotel, portanto. E existe depois aqui esta questão da canibalização parcial das vendas, que depois poderá ter aqui algum impacto nas discussões das comissões que nós vamos falar. Porquê? Porque de acordo com um estudo da Skift de 2017, as grandes cadeias hoteleiras apresentavam uma média de 13% do share de negócio tinham através das OTAs, enquanto que hotéis independentes tinham cerca de 40% de share de negócio através das OTAs. Isto foi um estudo internacional, teve a maior parte dos hotéis centrados nos Estados Unidos e na Europa,
E no caso das unidades independentes, o mercado europeu, o share rondava até os 50%. Eu não sei se isto reflete um pouco a vossa realidade ou não. Sei que uma Booking.com tem um peso muito grande no mercado português, já está implementada há muito tempo e a marca também está implementada há muito tempo. Mas pronto, isto faz com que traga aquele dissabor, que é a questão de haver um grande nível de custos de distribuição. E cada um dos hotéis, ou seja, deverá utilizar certas métricas e fazer certos cálculos para ter a noção de qual é que é realmente esse custo de distribuição, porque muitas vezes podemos ter resultados fantásticos a nível de RevPAR, mas se formos depois incluir todos estes custos, ou seja, comissões, ou então descontos, ou então custos com distribuição de plataformas ou transações financeiras, pode fazer com que a margem de custo seja tão grande que realmente depois sobra pouco dinheiro para o hotel em si, não é? Portanto, aqui, de acordo com o survey efetuado, as comissões praticadas, por exemplo, nas grandes cadeias, situa-se entre os 10% e os 15%, portanto, que têm um maior poder negocial. Evidentemente que depois destas ações, de há 2 anos atrás, muitas delas decidiram renegociar e têm um nível de comissão bastante mais baixo, em comparação com os hotéis independentes que se situam numa média dos 15%, 20%. Neste caso, ou seja, isto é sempre 15%, 25% de caso. Estamos sempre a falar também de valores médios, não é? Porque isto congrega informação de vários mercados e de várias unidades. A nível tenho aqui 2 cenários, os quais apresento a nível de comissões, portanto, para nós termos a noção daquilo que é a realidade, portanto, sabem perfeitamente, por exemplo, como uma Booking.com trabalha com comissões a incidir sobre o preço PVP com IVA, neste caso. E, na verdade, quando estamos a falar, por exemplo, eu estou a falar aqui num valor a 18%, normalmente é um valor tradicional que eles aplicam para Preferred Partners, e existem também outras informações de mercado que posicionam as comissões de uma Booking.com no mercado português entre os 15 e os 18, a mesma coisa se passa em Espanha, um bocadinho mais baixo noutros mercados, portanto, depois não sei se é uma norma que eles utilizam ou não, mas de qualquer maneira estamos a falar aqui que a comissão real não, se formos olhar para esses cálculos, não são os 18%, não é? Mas os 19,08% com incidência, ou seja, porquê? Porque eles basicamente parte da comissão vão obtê-la a um valor no IVA que não nos é devido a nós, é devido ao Estado, portanto, para nós continua a ser um custo na mesma, não é? Um custo no imposto, portanto, e eles fazem incidência sobre isso, portanto. E no cenário 2, eu já apresento outro tipo de cenário, que é o mesmo cálculo, mas, por exemplo, já com a questão do desconto de Genius. Porquê é que eu ponho depois valor real de margem de contribuição em baixo, mesmo a aplicar o desconto de Genius? Porque estamos a falar de um desconto que quem participa, basicamente, é obrigado a participar com aquele nível de desconto, não é? Portanto, estamos a falar de um nível mínimo de 10%, com muito pouca flexibilidade a nível de gestão desse programa. Portanto, dá para fazer blackout de 30 dias num ano, portanto, que é pouquíssimo, portanto. E a verdade é que, se formos a verificar o impacto que pode ter um desconto destes contínuo, não é? Primeiro, estamos a participar num programa de loyalty, que o esforço está todo lá, ou seja, o programa de loyalty é da OTQ, mas o esforço é todo lá dos hotéis, não é? Porque são os hotéis que basicamente estão a dar todos os benefícios, neste caso, sejam descontos, seja added value, seja o que for, porque também existe alguma flexibilidade nessa parte, e a parte do hotel que contribui para isso. Depois eu ponho aqui como margem de contribuição por causa da rigidez, porque se fosse um programa flexível, por exemplo, nós poderíamos aproveitar e se calhar aplicar isso, o desconto de Genius em datas de pouca procura, não é? Para tentar incrementar essa procura, mas em datas de elevada procura, em que sabemos que temos um forecast que o hotel a fechar a 100%, não haveria necessidade de estarmos a aplicar esse desconto, portanto, e estamos a aplicar um desconto na mesma, estamos a aplicar na mesma um desconto e a perder ali uma margem considerável, tendo em conta ainda
neste caso, um cenário ainda pior, que é a tarifa vai ser vendida a um valor mais caro, portanto, o valor de perda será ainda maior, não é? Portanto, porque 10% sobre 300 ou 400 euros por uma room night é diferente de 10% sobre 150 euros, neste caso, em época mais baixa. Portanto, são dois cenários em que mostra aqui o valor real da margem de contribuição e estamos a falar de margens que podem rondar os 27,17%. E a coisa não muda muito de figura se formos a falar de outras plataformas, por exemplo, packages contratados, em que somos obrigados a dar também um desconto package, é algo que também passa a acontecer em algumas plataformas. Outros custos que também normalmente não são tidos em conta, além da questão das comissões e destes descontos basicamente mais rígidos, não é? Estamos a falar, por exemplo, dos custos de distribuição com tecnologia, não é? Quanto é que nos custa cada reserva que entra pelo nosso sistema, ou seja, quanto é que nos custa um channel manager, ou gerir um channel manager, quanto é que, se é percentual, se é um valor fixo, se é um FII por mês, portanto. A questão dos custos de transações financeiras, a questão dos cartões de crédito, e esta é muito pertinente, por exemplo, só para terem noção, um contrato com os virtual credit cards, vocês se calhar também devem estar familiarizados, não é? Que é basicamente um cartão de uso único, virtual, emitido só para aquela reserva. A verdade é que a Rede Unicre foi já há 2 anos atrás, em que os valores desses cartões basicamente subiram a um nível quase dos American Express, são os mais caros. Portanto, estamos a falar um valor de transação que se encontrava nos 1,5, 1,7, a subir quase para 3%. Portanto, isso é um custo considerável, tendo em conta que cada reserva que é feita, nós vamos ter que fazer a cobrança dali. Portanto, isso é um custo de transação que, bottom line, vai-se depois também agregar ao valor da comissão e ao valor dos descontos, não é? E também a questão dos custos de investimentos em média, não é? Algumas destas plataformas e as plataformas diretas, neste caso, porque isto não se aplica só às OTAs, depois também o cálculo também se aplica à questão das vendas diretas, seja online, seja offline, através de telefone ou através de e-mail. Também considerar aqui a questão dos custos de investimento em média também é uma conta pertinente para considerarmos e depois fazermos aqui os cálculos para saber o que realmente nós estamos a investir, como é que estamos a alocar os nossos recursos e se realmente estamos a ter vantagens com isso. Mas pronto, só para terem a noção, ou seja, o valor real de margem de contribuição ainda não acrescentando outro tipo de custos, não é? No cenário de hoje, estamos a falar de 27%, ou seja, já estamos a resvalar para os 30%. Muito facilmente depois também com a questão dos custos de distribuição da tecnologia, os cartões de crédito já pode ir acima dos 30%, ou seja, mais de um terço da venda será um custo só de distribuição, fora todos os outros custos inerentes do hotel, do funcionamento do hotel. Portanto, já é um esforço muito grande suportado pelos hotéis. Neste caso existem algumas KPIs, algumas métricas, não é? Os Key Performance Indicators, que são utilizados, que nos poderão ajudar e poderão nos dar uma ideia clara de como é que nós estamos por cada um dos canais. Por exemplo, o Marketing Cost per Booking, neste caso o Return on Investment, basicamente é fazer o cálculo do retorno de investimento. Poderá nos dar uma ideia, é uma métrica que se foca no retorno de cada lead de negócio, não é? De cada reserva. Esta especificamente não considera o valor total de cada reserva, mas depois também podemos fazer o ajuste, e eu já passo a explicar. E serve para verificar se os investimentos de marketing compensam, permitindo a comparação, por exemplo, de canal de vendas, ou seja, nós vamos pegar no custo de marketing que nós fizemos para um canal específico e qual é o número de reservas que obtivemos através daquele canal. Depois podemos ter uma ideia, como exemplo em baixo, por exemplo, 2.000 euros investidos em PPC diretamente no mês, produção de 150 reservas, tivemos um retorno de investimento de 13,33 euros.
Como eu disse, é baseado em número de reservas, não, número de bookings, mas muito facilmente poderemos aplicar isso à receita obtida e aí sim teremos maior clareza, porque o número de reservas é um bocado limitado, não é? Portanto, estamos a falar de uma reserva que tem uma length of stay de 1, 2, 3, 4, 5 noites, ou que tem um valor de 200 por noite ou de 400 por noite, portanto faz toda a diferença. Portanto, aí podemos mesmo medir o retorno com base em receita obtida. Portanto, outro indicador também bastante importante nesta matéria é o NetRevPAR, portanto, não vou alongar e depois existem outros indicadores, se calhar mais pertinentes até, o OPAR, porque engloba tudo o que é o receitas grossas com custos, ou seja, neste caso o Gross Operation Profit. Não? Alguma pergunta pertinente sobre os OTAs? Muito bem. Visto não ter aqui participação ou questões relacionadas, agradeço já a vossa presença. Qualquer questão, podem sempre ir ao website da RM Academy, estarão os contactos da RM e também das pessoas envolvidas. Acho que o Arthur tem uma pergunta, não é? Portanto, surgiu agora uma pergunta. Força, Arthur. Qual é que é a sua opinião sobre a Booking Basic? Valha-me Deus. Não sei para onde eu quero começar com isso. Arthur, se virmos bem, se virmos bem, ou seja, aquilo que é Booking Basic não é muito diferente daquilo que os MetaSearch estavam a fazer. Portanto, a Booking não veio trazer nada de novo, a única coisa que veio trazer foi dentro do seu próprio ambiente, do seu próprio website, o qual, como sabemos, os hoteleiros dão bastante atenção, não é? Porque digamos que é um ponto de venda, de conversão de vendas bastante grande, não é? Ou seja, é uma fonte de negócio muito grande, principalmente aqui em Portugal, para muitos hotéis, e temos a noção disso. Isso levantou alguns celeumas, evidentemente, porque eles próprios estão a quebrar paridade com aquilo que nós colocamos lá. Mas a verdade é que nós somos os primeiros responsáveis para tentar controlar essa paridade. Sabemos que o ambiente de distribuição é um ambiente bastante competitivo, em que a aplicação de regras nem sempre são as mais estreitas, neste caso, regras muitas vezes contratadas ou palavradas, ambiente salvagem, exatamente, perfeitamente dessa opinião. Portanto, nós próprios, hoteleiros, muitas vezes temos que ser, às vezes, ser um bocado rigorosos, quando temos também margem de manobra para tal, evidentemente, ou seja, mas o que se tenta sempre criar aqui também é uma questão de equilíbrio, não é? Portanto, há várias opiniões relativamente a isso, que é a questão do controle da paridade, não é? Ou seja, desde o corte de contratos com certos operadores, ou então com um segmento inteiro, neste caso a questão dos wholesalers, ou então com os operadores que trabalham ainda com tarifas estáticas, mas alguns hotéis ainda trabalham, ou seja, que é uma coisa perfeitamente normal em destinos como Algarve, Madeiras, etc., que ainda tem esse tipo de modelo de venda. Mas há aqui sempre uma questão de equilíbrio a manter. Agora, sinceramente, isso faz com que, basicamente, quem fica a perder realmente é o hotel. Porquê? Porque quando estamos a falar de um Booking Basic, é mais um intermediário que está a fazer um markup abaixo daquilo que o Booking está a fazer, portanto, possivelmente estamos a falar de mais uma reserva que tem uma margem de contribuição e uma comissão maior que aquela que está a ser vendida na Booking, portanto. E será o hotel, neste caso, o primeiro a querer sanar essa situação, porque o custo é superior. Não sei se me fiz entender, mais ou menos, portanto. Há vários mecanismos a utilizar.
daquilo que nós temos falado, há duas coisas que nós temos controle parcial. Pelo menos uma temos controle, e isso está do nosso lado, que é o inventário é nosso. Portanto, não estou a dizer para se tomar medidas extremas, não é nada nesse sentido, mas o inventário pelo menos somos nós controlamos. A questão da tarifa também controlamos e podemos até sanar através da tarifa, mas a questão do inventário é sempre nossa. Portanto, da necessidade do hotel, eu aconselhava que se resolva essa situação por causa da questão do custo, como eu estava a dizer, não é? Não precisa ser fechar a porta a quem se porta mal. Pode ser se calhar uma ação, ou então um diálogo assim um bocadinho mais duro, portanto, se tiver que ser fechar a porta, possivelmente se calhar é. Porque a verdade é que nós com este tipo de distribuição de sistemas, muitas vezes não temos a noção de quanto dinheiro é que também pode ser desperdiçado, não é, pelo hotel, se estas vendas são canibalizadas. Já estamos a falar de canibalização de vendas de uma B2C que tem uma comissão mais baixa para um wholesaler que tem uma comissão bastante mais elevada, por exemplo, que está a praticar aqueles markups baixíssimos, não é? Portanto, e sim, ou seja, se isso tem um impacto na questão dos custos, é uma coisa que tem que ser acionada. Fechar as vendas aos que nos preferem também é uma das hipóteses. É o que eu digo, a questão do controlo da tarifa e do inventário está do nosso lado, portanto, nós teremos sempre essa parte. Portanto, quem não cumpre, por exemplo, pode ser uma das medidas. Obrigado pela pergunta, já agora, Arthur. Mas alguma questão? Então, agradeço muito a vossa participação. Se necessitarem alguma coisa, podem me contactar. Estou no LinkedIn, ou então através também dos contactos também, através da RM Academy. Qualquer questão, estarei à vossa disposição. Muito obrigado e bom dia.